E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas falando aqui. E nesse vídeo eu vou mostrar, aqui explicar um pouquinho sobre direito autoral e direitos conexos. Então, caso você esteja aí no mundo da música, né, seja um artista independente ou também produtor, né, fonográfico ou tenha um selo fonográfico, um selo musical, é importante saber dessas questões de direitos autorais e também direitos conexos. Então, vamos lá, né? A gente tem aqui, preparei essa apresentação que tem essa divisão inicial aqui, básica, que já mostra mais ou menos qual é a essência dessa distinção. Então, direito autoral, ele tem divisão entre duas outras subpartes, né? Outras partes menores, que seria o direito moral e o direito patrimonial. Então, o direito moral ele é intransferível, ou seja, quando um autor, né, quando um compositor compõe uma música, imediatamente, né, automaticamente, ele já tem direito autoral sobre aquela obra, né, independente de registro, independente de qualquer outro tipo de cadastro, né, você não precisa, quando você cria uma música, compõe alguma coisa, você não precisa, né, você não, já tem direito sobre aquilo, né, sem ter qualquer registro. Mas claro, quando você registra, né, registra sua obra e qualquer outra questão assim de cadastro oficial, você já tem um artefato, né, um elemento a mais jurídico para comprovar, né, comprovação de que você é mesmo o autor, né, autora daquele tipo de obra. Mas você não precisa, a princípio, teoricamente, você não precisa de registro para ser autor, para ter direito autoral sobre aquilo, né? Mas o direito moral ele é o direito voltado à questão, né, da imagem, de preservar a imagem dos autores. Então, quando a gente cria uma obra, mas de certa forma essa outra obra ela de certa forma pode ser utilizada contra o autor, né, ou para prejudicar a imagem, para prejudicar a moral do autor. Isso daí está ferindo os direitos morais. Então, esses direitos morais ele não pode ser transferido para outras pessoas, né? Simplesmente ele a partir do momento que o autor cria, ele tem direitos morais eternos aí para sempre. Mas a outra parte do direito autoral, outra subparte é o direito patrimonial, que daí sim ele é transferível, né? Seja por cessão ou por licença. Cessão seria você ceder, né, os direitos totais, né, integrais da sua obra, da sua música, que no caso mais específico que a gente vai tratar, né, para uma editora, para outros autores, para outras instituições, outros órgãos aí, no caso que querem fazer proveito da sua música, né. E a parte de cessão, ela é mais voltada, né, quando a gente tem uma certo tipo de composição que precisa ser voltado, por exemplo, para trilhas sonoras, né, trilhas sonoras de filmes, que muitas vezes pode ocorrer o caso da cessão, que o autor da música ele compõe, mas e daí ele dá direito todo, né, à obra, né, a quem tem o direito de utilizar nos filmes, né, ou séries, ou qualquer outro tipo de obra para fazer trilhas sonoras, assim, né, audiovisual. Então, tem um valor muito mais alto do que a licença, né. Então, caso você queira ceder totalmente os direitos, você não vai receber futuramente ou por streamings ou por uso daquela música porque você cedeu totalmente, integralmente a sua música para proveito de outra pessoa. Já a licença é um tipo de cessão parcial, né? Uma cessão por tempo determinado, tem um período assim que você pode utilizar. Se alguém quiser fazer cover, né, ou uma versão da sua música, ela tem que ter a permissão sua, que no caso é a licença que você vai ceder a essa pessoa. Daí, no caso, né, geralmente é mais barata do que a cessão. E ela é associada à obra musical. Eu tenho um vídeo aí que eu mostro, né, sobre a diferença entre ISRC e ISWC, né, que são os códigos voltados à obra musical e a fonograma, né, e a parte da execução musical, que você pode conferir depois. Então, né, direitos autorais são basicamente isso, e já direito conexo, eles são voltados aos colaboradores da obra executada. Então, quando você compôs a música e você chama lá um baterista, você chama um guitarrista e um cantor, né, se você não sabe tocar ou não sabe cantar muito bem, daí chama esses colaboradores, né, ou você toca também, mas tem esses outros colaboradores envolvidos na sua obra, né, executada. Quando vocês gravam a obra, né, criam o fonograma, daí sim, esses autores, esses músicos, né, esses intérpretes, eles têm direito conexo, né, direito associado à execução, né, ao fonograma da sua música, essa gravação. Então, toda vez que esse fonograma, né, que essa gravação da música, esse master aí for tocado em algum lugar, né, ou for depois utilizado, eles têm que receber esse direito conexo, esse direito, né, conectado à sua obra gravada, à sua música. Então a gente tem uma divisão aqui, né, que esse diagrama parece um pouco
É complicado de primeira visão, mas eu vou explicar aqui parte por parte. Então a gente tem uma gravação, né? Teve a composição, você compôs a música e daí você gravou e fez um fonograma. E da distribuição, no caso, quando a gente fez a distribuição em plataformas aí digitais ou físicas também, CD, vinil, enfim. Daí se a sua obra tocou num bar, em algum lugar, aí teve uma execução pública, enfim. Esses valores que vão ser arrecadados, né, essas partes financeiras, elas vão ser distribuídas primeiramente em três partes. Primeiro, a maior parte, né, 85%, vai ser aos titulares. E os titulares são os compositores, os que têm o direito autoral, os intérpretes e a editora e outros colaboradores que têm direito conexo. Então, a gente vai separar depois aqui, né? Mas 85% são os titulares. Já 10% é o ECAD, né? Que é o Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais aqui no Brasil. Essa instituição responsável por fazer essa fiscalização, né? Esse controle, esse gerenciamento de direitos autorais em músicas no Brasil, né, que eles pegam 10%. Isso se o seu fonograma está registrado, né? Isso por conta, já frisando bem, né, que se ele já tem um ISRC, já está registrado lá no ECAD, na sua associação de música. Daí 10% fica do ECAD e 5% é da associação, que no caso é a Abramos, ou a UBC, Socimpro, entre outras que tem aí disponíveis no Brasil, associações, 5%. Então, a subdivisão dos titulares, voltando aqui, a gente tem, né, os compositores, intérpretes e editora, mas uma parte vai para autoral e outra parte vai para conexa. Autoral, né, que são os compositores, como eu falei, né, que tem os direitos autorais, ficam com 2/3 desses 85%. Então, né, vai ter ali, né, 2/3 aí em porcentagem, vai ser aproximadamente 66, 67%, né? Então, esses 66, 67%, né, 2/3, vai para os compositores, os autores que têm os direitos autorais. E já 1/3, né, aí 33% mais ou menos, fica com a parte conexa, que são em si, né, os intérpretes, os músicos, o baterista, o intérprete, né, o guitarrista e também a editora, né, o produtor ou a produtora fonográfica, que também tem direitos aí associados à parte de se produziu, né, a obra, que fez a parte de mixagem, né, ou masterização, enfim, toda essa parte de produção. Depois, ainda assim, né, tem mais uma subdivisão dessa parte conexa, né, de 1/3 dos 85%, daí 41,7% vai para os intérpretes, né? Ou seja, 41,7%, essa é a divisão padrão feita pelo ECAD, né? Feita aí que o ECAD recomenda que o ECAD acaba cadastrando, né? Claro que você pode fazer algumas alterações quando cadastra a sua música, o ISRC, lá na associação, mas essa é a forma padrão. 41,7% vai para os intérpretes, 41,7% do 1/3 dos 85%. Então, tem que fazer a conta aí, né? 41,7% de 33% de 85%. Então, é um valor que, se for arrecadado pouco, é baixo, mas quando tem muitos, né, muito valor arrecadado, isso aí também é um valor alto. 16,6% desses 1/3 de 85% vai para os músicos acompanhantes. Então, os músicos acompanhantes, como eu falei lá, baterista, guitarrista, enfim. E 41,7% vai para o produtor fonográfico, né, que pode ser um produtor aí, independente, individual, ou uma editora, né, que tem editora que tem os direitos aí voltados à sua música. Daí, se você se pergunta se o músico, se um baterista, né, você tem uma banda, daí o baterista da sua banda, ele é considerado o quê? Se ele compôs a música, ele é compositor e músico acompanhante. Então a gente pode ter, né, cruzado, assim, a gente pode ter um intérprete, né, um cantor, que tem direito conexo ao fonograma, mas também tem direito autoral se ele compôs, se ele ajudou a compor a música. Mas isso tem que estar lá registrado, né, quando você cadastra, quando o produtor fonográfico ou o selo, né, ou a editora cadastra lá na associação, que daí manda as informações para o ECAD. Então a gente tem essa divisão, né? A gente pode ter compositores que também são intérpretes, pode ter compositores que também são músicos acompanhantes. E quando a gente está aí no mundo da música independente, uma pessoa só geralmente é tudo, né? Geralmente o músico independente, ele é compositor, ele é o intérprete, ele é o produtor fonográfico, ele é tudo, então vai receber completamente isso tudo. Mas quando a gente tem um trabalho com muitas pessoas envolvidas, a gente tem essa divisão. E aqui depois, né, outras informações aqui que são relevantes no caso. Quando a gente tem
a gente viu ali, né, a divisão autoral, que tem os titulares, né, 85%, né, os compositores e daí 2 terços, mas esses 2 terços, né, se a gente tem mais de um compositor, se a gente tem, por exemplo, lá o Paul McCartney e o John Lennon, supondo aqui, né, fazendo uma hipótese, um exemplo, eles receberiam, né, esses 2 terços dos 85%, mas como é que ia ser dividido entre os dois, né? Como é que a gente fazia essa divisão? Essa divisão daí seria interna, né? Eles mesmos vão decidir, vão combinar, né, ou por contrato, ou por algum tipo de registro aí, de assinatura, eles vão decidir quantos porcentos vai para cada um, né? E geralmente eles sempre faziam essa divisão aí, 50, meio a meio, né? 50%, 50%. Uma curiosidade aqui para vocês, eles, nos Beatles, né, todas as composições do John Lennon, mesmo que o Paul McCartney não tivesse escrito uma linha, também era voltado para o Paul McCartney. Então, tem só uma curiosidade aí, né? E vice-versa, né? Se o Paul McCartney escrevesse a música inteira, eles também combinavam lá entre eles, né? O John Lennon também ia receber uma parte. Daí você tem que fazer essa divisão interna, né? Entre vocês, compositores. E no caso, no registro, na associação, quando for, tem que deixar isso claro quem são os compositores, né? E quais são os envolvidos. No caso de covers ou versões, se alguém for fazer um cover ou uma versão de uma música, quem que recebe depois, né? Quando a gente está fazendo covers ou versões, a gente tem que ter, né, licença, né? Eu tenho um vídeo que eu explico sobre isso. Tem que ter uma outra pessoa que quer fazer um cover da sua música, ela tem que ter a licença e você tem que ceder, né, tem que ter a permissão para ela poder fazer esse cover ou essa versão da sua música. E com isso, como a gente viu aqui, né, é voltado ao direito autoral. Quando uma outra pessoa faz um cover, uma versão da sua música, e daí o que ela receber de royalties, né, a parte vai para os titulares dessa música, dos titulares autorais. Então a parte conexa não vai receber nada se alguém fizer um cover ou uma versão da sua música, né? Se alguém pedir a licença, a parte conexa não recebe, porque não está vinculada ao fonograma, à sua gravação original, mas sim só à obra musical, né? Só a composição. E aqui no caso, em samples, se alguém for pegar um sample da sua música, né? Alguém quer utilizar um trecho da sua música, da música original que você compôs aí, como é que fica essa divisão? Então, quando a gente está tratando de samples, a gente está vinculando, né, um elemento, né, uma música que tem não só a parte autoral, né, dos compositores, da parte autoral, mas também tem a parte conexa. Porque quando tem um trecho da música, tem lá os músicos, né? Vai estar lá tocado lá a parte que tem o intérprete cantando, ou tem um músico tocando lá o baixo ou guitarra, enfim, qualquer instrumento. E os produtores também fonográficos daquela música, para deixar a música daquele jeito, mesmo que o sample seja alterado, mesmo que a pessoa depois vai pegar esse sample e vai mudar o pitch, ou mudar o volume, mudar qualquer outra questão, ou distorcer a música, botar reverberação, tem essa parte conexa. Então, a parte conexa também vai receber quando tiver samples aí outra pessoa utilizar. Então, essa foi basicamente a divisão entre direito autoral e direito conexo. Espero que tenham aí curtido. Deixem like no vídeo se curtiram, né? Se inscrevam no canal que tem mais conteúdo relacionado. Qualquer dúvida, sugestão, ideia mais, só deixar nos comentários. E até a próxima. Valeu!